Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Então, se a gente for analisar esse trechinho que o pastor leu aqui, ele está em um texto, o contexto desse texto fala de quê? Dos ricos, das pessoas que são ligadas, são atraídas pelo dinheiro, não é? De uma forma demasiada. Exatamente. Tanto é que no verso 10 diz, né? No mesmo capítulo: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o contexto é esse, né? É Paulo falando a Timóteo: olha, aconselho aos ricos, né, do presente século que não sejam orgulhosos, né? Porque na verdade, irmãos, o rico não é difícil de ser orgulhoso, não. É normal às vezes isso acontecer, infelizmente, né? É lógico que tem rico que não é orgulhoso também, não tem pobre orgulhoso, mas aqui no sentido que eu estou falando é da riqueza. Então a pessoa, quando ela tem muita coisa, a tendência dela é ser uma pessoa orgulhosa, né? Ela acaba, a tendência, nem todas as pessoas, estou falando da pessoa que age assim, né? Ela acaba depositando a sua esperança na instabilidade da riqueza. O que é instabilidade? Insegurança. Insegurança. Então, olha, Timóteo, fale com os ricos para que não depositem a esperança na insegurança da riqueza. Porque a riqueza material ela é algo perecível. Ela é uma riqueza transitória, passageira. E logo na sequência fala: mas em Deus, que eles depositem a sua esperança em Deus. Não na riqueza material, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Então Deus nos dá o que nós precisamos, e ainda fala ricamente. Então quem serve a Deus, Deus proporciona para ele, né, algo em que ele vai ter um prazer satisfatório, né? Deus proporciona isso de forma rica, farta, para o aprazimento da pessoa, para o prazer da pessoa. Então Deus, ele proporciona as coisas para o nosso prazer. Não precisa a gente focar naquilo que é a riqueza material, que tem várias partes da Bíblia, nós sabemos, né, que condenam isso. Você não tem, por exemplo, lá em Lucas 12. O senhor está falando aí, vem do meu coração, uma mulher Perdeu tudo. perdeu a saúde, Gastou durante 12 anos o que tinha e não resolveu, né? até tocar em Jesus. Procurou a Deus, né? E foi curada. O sangue foi estancado e a hemorragia dela Essa palavra foi ali sarada, foi curada, aquela mulher da sua hemorragia pelo Senhor nosso nome. Então eu senti uma forma mais exata de falar. Então eu não posso me alegrar e também não posso me orgulhar nas coisas que eu tenho. Então não, é isso mesmo? Ou eu tenho que me orgulhar e tenho que me alegrar em Deus que me proporciona essas coisas? É isso. Quer dizer, a pessoa não é impedida, exatamente. Você viu o que falou aí. A pessoa não é impedida de ter alegria nas coisas que ela tem. Porém, ela não deve colocar a esperança na riqueza dela, né? Como fala também no livro insensato, Lucas 12. A vida de um homem não consistir ali no depender, ou seja, não depende da abundância dos bens que ele possui. Então, a nossa vida depende de Deus, não é?
Então, realmente, nós podemos ter prazer, mas nós não devemos colocar nossa esperança. Tem pessoa, por exemplo, que quando ela perde algo concernente à sua riqueza, se suicida, porque o coração estava ali. E o que Jesus disse? Aonde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Onde estiver O seu coração, ali estará o seu tesouro. o seu tesouro, aí também estará o seu coração, ou seja, a mente da pessoa. Então, o tesouro é o mais valioso. Se o meu tesouro é Deus, o meu coração está em Deus, a minha mente está em Deus. Então, minha mente está focada naquilo que eu mais valorizo, né? Então, tem essa questão aí também. Então, a gente pode ver que existem várias mensagens sobre isso, né? Mensagens de alerta para que nós não caiamos nesse laço de colocar a nossa esperança na riqueza que temos, né? É o que Paulo disse em Timóteo. E isso é uma coisa tão real que você vai ver vários conselhos, né? Como nós falamos aqui sobre Jesus, Paulo disse aqui em Timóteo, tem outros, né? Conselhos na Bíblia com relação a isso. Por quê? Porque é muito normal o ser humano se apegar ao dinheiro. É normal. A única coisa que pode, normalmente falando, tem algumas exceções, mas normalmente falando, a única coisa que pode fazer com que a pessoa não se apegue ao seu dinheiro, à sua riqueza, é ela conhecer de fato a Deus. Conhecer no sentido de temer, não conhecer de forma literária, lendo somente. Conhecer de temer. Essa é a única forma da pessoa realmente colocar esperança em Deus, conhecendo a Deus, temendo a Deus. Não é? Então, ele disse no verso 18, né? Da mesma 1 Timóteo, capítulo 6, primeira carta, que pratiquem o bem. Ou seja, nós devemos, é lógico que isso aqui é um conselho para os ricos, mas para todos nós, praticar o bem. O crente tem que praticar o bem. Né? Então, eles tinham que fazer isso, ou era um conselho para eles, né? Para que eles fizessem isso. Se fizeram ou não, nós não sabemos, né? Eles tinham que fazer isso para que eles fossem herdeiros do céu, do reino de Deus, né? Nós vamos ver aqui na sequência. Então, eles tinham que praticar o bem para a salvação, né? E eles, olha o conselho aqui no verso 18, ó, depois da palavra bem. O que eles tinham que fazer? Sejam ricos de boas obras. A riqueza deles tinha que ser o quê? As boas obras. O que é uma boa obra? Que obras são essas? As boas obras. As obras que o Senhor preparou de antemão, como está na carta de Paulo aos Efésios, para que nós andássemos nelas, vivêssemos nelas. Quais boas obras? Todos os aconselhamentos bíblicos para nós, né? Por exemplo, a gente anunciar o Evangelho, ajudar o próximo, viver em comunhão com os irmãos, procurar ter um coração puro, né? Dedicado, não é? Piedoso no sentido de dedicado à obra de Deus, né? Não piedade sonho, ter compaixão, mas, né? Piedoso, dedicado à obra de Deus. Então as boas obras são essas, né? Elas caracterizam o cristão, certo? Então, eles tinham que ser ricos de boas obras, generosos em dar. Né? Ou seja, eles tinham que ter também o quê? Generosidade para dar, boa vontade para dar, para repartir também, né? Porque quando você também não é apegado a algo material, você é generoso em dar. Você tem exatamente, você tem abertura para isso. Você faz com liberdade, sem prisão, porque você é generoso. Você faz porque você sabe que é bíblico, né? Então você não tem resistência. Você é orientado pela Bíblia a ser uma pessoa de generosidade em dar, em doar algo
realmente a quem precisa, né? A obra de Deus também, com certeza. Verso 19, último da introdução: que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, fazendo isso, eles acumulariam tesouros sólidos. É algo que não se deterioriza com o tempo. É algo que não vai degradar, não vai deteriorar, não vai passar, não é perecível, né? É algo imperecível, né? E fundamento para o futuro, falando de quê? Que salvação, vida eterna, né? Fundamento para o futuro. E eles fazendo isso, eles se apoderariam de quê? Da verdadeira vida. Qual que é a verdadeira vida? A verdadeira salvação. Então está falando aqui de salvação. Então você, como foi de Paulo para Timóteo falar aos filhos, é para nós também. Para que nós não caiamos nesse laço de nos apegar, de estarmos apegando ao dinheiro. E é difícil de se apegar ao dinheiro? Não é fácil. Por quê? Porque o dinheiro ele é difícil para ganhar. Vai? Então assim, o que acontece? Difícil para ganhar, honestamente. Eu estou falando aqui no sentido, né, negativo, não, roubo é outra questão. Então, como o dinheiro é uma coisa difícil para se ganhar, torna-se uma coisa também fácil de se amar. Falando do irmão, o pastor não está falando de Brasília. Pouco não, né? Só não estou falando não. Então, o que acontece? Então, é algo difícil de se ganhar o dinheiro e fácil de se amar. Por isso que está aqui no verso 10, eu disse assim, que é muito falado, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça, desse desejo carnal descontrolado pelo dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quer dizer, se desviaram por causa disso, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores, ou seja, fizeram muitos maus, muitos males a si próprios, se arruinaram por causa disso, por causa do amor ao dinheiro. Então isso é destrutivo, né? E a gente tem, para encerrar aqui, várias demonstrações disso, vários exemplos, né? Nós temos no cenário político, no próprio cenário meio eclesiástico, né? Referente às igrejas, certo? Nós vivemos em um tempo que tem muitas igrejas que amam o dinheiro. Não tem? Infelizmente tem. Por isso que Paulo disse a Timóteo também. Entendeu? Então Jesus falou sobre isso, a Bíblia fala muito sobre isso, porque o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é algo condenado pela palavra. Então ele é bom, mas ele pode ao mesmo tempo levar uma pessoa à perdição eterna. Se eu tenho meu dinheiro e procuro usá-lo da melhor maneira possível, com certeza eu estou usando ele para a vida eterna, como nós vimos aqui. Agora, se eu usar ele de uma forma contrária, a Bíblia, eu estarei usando ele para a minha condenação. Então isso é muito sério, A Bíblia fala muito sobre o dinheiro, alertando sobre isso. Então, nunca seja uma pessoa apegada ao dinheiro. Apegue-se ao Deus. Amém. Que tem tudo, que nos dá tudo de forma rica para o nosso prazer. Então não precisa da gente querer apegar, estar nos apegando a uma coisa que é contrária. Ele nos dá. Se a Bíblia fala que ele nos dá, então não é aquela questão de falar, o crente não pode fazer nada. Tem pessoa que fala assim, eu não quero ser crente, porque o crente não pode fazer nada. Bom, isso aí fala, isso é uma argumentação maligna, não é bíblica, Porque aqui fala que Deus nos proporciona, e ainda de forma rica, para o nosso prazer. Ou seja, Deus sabe que nós somos seres humanos criados por Ele, e que nós temos desejos, temos as nossas vontades. Então Ele nos dá liberdade também nesse campo, e nos proporciona isso, e nos dá essa condição.
Agora, isso também tem que nos satisfazer, para que nós não sejamos atraídos pelas coisas do mundo, não é? Porque, como foi um conselho para os ricos da época de Timóteo, é para nós também. E nós estamos vendo aí hoje, por exemplo, qual que é o pano de fundo dos maiores problemas mundiais hoje? Que gera, esse pano de fundo, ele gera guerras, ele gera muita fome, ele gera doenças e tantas coisas. Qual que é o pano de fundo? Dinheiro. O que está acontecendo? Que nós temos tido algumas guerras atualmente, por exemplo. Se a gente for analisar, resumir, poder, né? Bem, Deus. Senhor nosso Deus, Pai, que nós sejamos apegados a Ti, que nos dá o que nós precisamos. Enquanto nós vivemos nesta terra, a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor supre as nossas necessidades. Temos tantas outras mensagens que falam no nosso coração. Mas não precisa da gente, meu Pai, correr atrás de coisas que são condenadas ou dedicar a nossa vida, meu Pai, colocar a esperança na riqueza mundana ou material. Que não façamos isso. E, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela contribuição de cada irmão. Que o Senhor continue abençoando a cada um, conforme, meu Pai, diz a Tua palavra, porque é importante que nós também sejamos, ó Pai, generosos em dar, em repartir, como Paulo também disse em Timóteo. Então, que nós sempre, meu Pai, tenhamos um coração generoso, também para com a Tua obra, Senhor, para que a Tua obra não venha sofrer pela falta financeira, meu Pai, pela questão de alguém, um ou outro irmão, não estar nos ajudando. Que cada um contribua, meu Pai, segundo aquilo que tem no coração, segundo a Tua palavra, para que também possa, meu Pai, não somente um ou uns, mas todos serem abençoados pela generosidade em dar e contribuir. Assim eu oro e os abençoo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quem tiver trazido a sua contribuição, pode colocar. Quem não trouxe também, fique à vontade. Essa é a minha também.